Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a biofísica da difusão, osmose e tônus. Vamos iniciar a aula revisando o conceito de difusão, que nada mais é que a distribuição de um soluto de forma homogênea. Então, o soluto está representado nesta imagem por essas bolinhas vermelhinhas e o solvente está representado por esse líquido azul. Quando o soluto se mistura ao solvente, nós temos a formação de uma solução. A tendência natural do soluto é que ele se distribua na solução. Só que quando acontece essa distribuição, o soluto ele não vai ficar ali parado. As partículas elas vão continuar se movimentando. Então, nós dizemos que esta solução ela entra em um estado de equilíbrio, mas é um equilíbrio dinâmico. As moléculas, as partículas, elas continuam se movimentando. Quando nós estudamos os diferentes estados físicos da matéria, nós aprendemos que no estado sólido as partículas estão bem coesas entre si, e no estado gasoso as partículas estão mais dispersas. Então, a difusão no estado gasoso ocorre numa velocidade muito maior do que quando aquela substância está no estado sólido. É por essa razão que, logo que uma pessoa chega num ambiente, a primeira coisa que a gente sente é o perfume que ela está usando, porque os gases se movimentam muito rápido. Então, não podemos nos esquecer que, se formos comparar a velocidade de difusão de uma mesma substância no estado sólido, líquido ou gasoso, a velocidade de difusão no estado gasoso sempre vai ser muito maior. Quando eu estudo o fenômeno da difusão, estou estudando o movimento das partículas, e esse movimento obedece à lei de Fick. A lei de Fick está representada nessa equação apresentada, e para que serve essa equação? Para poder nos mostrar todos os parâmetros que influenciam no movimento das moléculas. Esse movimento das moléculas, então, vai ser representado por esse R, que é a taxa de difusão, e a taxa de difusão depende do coeficiente de difusão. O que é o coeficiente de difusão? É uma constante atribuída a cada tipo de molécula. Nós vamos ter uma velocidade de difusão diferente. Dependendo da molécula, de molécula para molécula, a velocidade de difusão vai variar, porque a molécula vai ter um tamanho diferente, uma carga diferente. Tem vários fatores relacionados à molécula que vão influenciar na velocidade, na taxa de difusão daquela molécula de um meio para o outro. Além do coeficiente de difusão, a área da membrana também vai influenciar na velocidade de difusão. Esse ΔP, ele representa o gradiente de concentração, ou seja, quanto maior a concentração de uma determinada substância, maior é a taxa de difusão, maior a tendência daquela substância se difundir de forma homogênea ali no solvente. E nós temos aqui também que a taxa de difusão ela é inversamente proporcional à espessura da membrana. Isso significa que, se uma substância ela vai atravessar de um compartimento para outro compartimento, quanto maior for a espessura da membrana, menor vai ser a taxa de difusão. É mais difícil eu passar de um lado para o outro se a espessura da membrana aumentar. Então, a taxa de difusão ela é diretamente proporcional ao coeficiente de difusão, à área da membrana, ao gradiente de concentração, e ela é inversamente proporcional à espessura da membrana. Se a gente pensar aqui com relação à área da membrana, vamos lembrar do nosso intestino, onde nós temos os enterócitos, que são aquelas células que elas têm velocidades. Essas velocidades presentes lá no intestino, elas servem justamente para poder aumentar a área de superfície.
Se eu aumento a área de superfície, eu vou aumentar a taxa de difusão das substâncias naquela região. Como nós podemos perceber, temos múltiplos fatores que vão influenciar na taxa de difusão. O coeficiente de difusão, representado na equação por essa letra D, como eu disse anteriormente, ele depende de vários fatores da partícula. Cada molécula, cada partícula vai ter um coeficiente de difusão diferente, dependendo de alguns fatores. Quais fatores são esses? Coloquei aqui dois exemplos. Então, no primeiro exemplo, nós temos duas soluções, a solução A e a solução B. Na solução B, eu tenho um pequeno número de partículas e na solução A, eu tenho um grande número de partículas. Se nós pensarmos em taxa de difusão, quem tem a taxa de difusão maior? A solução A ou a solução B? Essa daqui, todo mundo com certeza vai responder, letra A. Então, quanto maior a quantidade de moléculas, quanto maior o número de partículas, maior vai ser a taxa de difusão. No segundo exemplo, nós temos a mesma quantidade de partículas, mas no recipiente A tenho partículas pequenas e no recipiente B eu tenho partículas grandes. E aí volto a perguntar, onde a taxa de difusão será maior? Aí, novamente, nós temos a maior taxa de difusão no recipiente A, porque quanto menor o número das partículas, maior vai ser a taxa de difusão. Ou seja, o tamanho das partículas também influencia na taxa de difusão. Todos esses fatores relacionados às partículas, eles vão estar determinados, calculados e vão estar englobados nesse coeficiente de difusão. Vamos pensar num exemplo prático para poder facilitar o entendimento desse conceito de taxa de difusão e entender a aplicação prática dessa equação, desses parâmetros que estão representados na equação de Fick. Se nós pensarmos a respeito das superfícies respiratórias, nós sabemos que o pulmão realiza trocas gasosas entre o meio ambiente e o nosso corpo, e lá no pulmão nós temos os alvéolos. Então, com a existência dos alvéolos, nós temos uma grande área de trocas gasosas. Lembra lá da equação que a área ela é diretamente proporcional à taxa de difusão? Quanto maior a área de superfície, maior a taxa de difusão. Então, os alvéolos, eles ajudam a aumentar a taxa de difusão do oxigênio do alvéolo para a corrente sanguínea. Nós temos também a espessura das membranas, representadas na equação por essa letra D minúscula. E lá nos alvéolos, nós podemos perceber que as membranas são extremamente finas. A espessura das membranas, na equação de Fick, ela está no denominador, ou seja, ela é inversamente proporcional à taxa de difusão. Quanto maior a espessura da membrana, menor a taxa de difusão. No alvéolo, a espessura da membrana é fina, então quanto menor a espessura da membrana, maior vai ser a taxa de difusão. É mais fácil para o oxigênio passar do alvéolo para a corrente sanguínea se a membrana é fina. Se fosse uma membrana espessa, era mais difícil para o oxigênio passar dos alvéolos para a corrente sanguínea. Por último, mas não menos importante, nós temos também que observar a pressão de oxigênio. Olha só, a pressão de oxigênio dentro do alvéolo pulmonar é de 104 milímetros de mercúrio e a pressão de oxigênio lá no capilar sanguíneo é de 40 milímetros de mercúrio. Isso significa que a concentração de oxigênio nos alvéolos é maior do que no capilar sanguíneo.
o gradiente de concentração no alvéolo é maior do que o gradiente de concentração no capilar sanguíneo. Onde é que está essa informação lá na equação de Fick? Está aqui, ó, é esse ΔP. Então, a gente sabe que quanto maior o gradiente de concentração, maior a taxa de difusão. Então, se a concentração de oxigênio ela é maior nos alvéolos do que no capilar, é muito mais fácil para o oxigênio passar do alvéolo para o capilar do que se fosse o contrário. Ah, mas eu preciso entender esse fenômeno da difusão só por causa da respiração? Não, nós temos vários outros fenômenos que acontecem no corpo dos seres vivos que também dependem da difusão. A difusão ela tem, por exemplo, um papel muito importante na geração do potencial de membrana. É a difusão que realiza o transporte passivo do sódio para o interior da célula e do potássio para o exterior da célula. Lembrando que eu não estou falando aqui de bomba de sódio e potássio, não. Bomba de sódio e potássio é transporte ativo, nós vamos aprender sobre isso em outro momento. Agora, nós estamos falando de transporte passivo. Eu sei que no meio extracelular, o íon que está presente em maior concentração é o sódio. E no meio intracelular, o íon que está presente em maior concentração é o potássio. Então, a tendência natural do sódio é de migrar do meio extracelular para o meio intracelular. E o potássio, a tendência natural é ele migrar do meio intracelular para o meio extracelular. Isso acontece sem gasto de energia, é transporte passivo, é difusão simples. Além da difusão simples, nós temos um outro fenômeno que é a difusão facilitada. A difusão facilitada, ela também vai acontecer do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, e a diferença da difusão facilitada para a difusão simples é que aqui na difusão facilitada nós temos a presença de poros ou canais, que vão facilitar a passagem dessas substâncias de um meio ao outro. Mas difusão facilitada é diferente de transporte ativo porque aqui não há gasto de energia. Eu também estou indo a favor do gradiente de concentração, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, na tentativa de colocar os dois em equilíbrio. O exemplo clássico que nós temos de difusão facilitada é a absorção das moléculas de glicose no intestino. As moléculas de glicose, elas se aproveitam dos canais de sódio e atravessam do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, sem gasto de energia. Um outro fenômeno de migração que também ocorre sem gasto de energia e que, portanto, também é um exemplo de transporte passivo, é a osmose. Nesse fenômeno da osmose, nós temos a migração do solvente da região menos concentrada para a região mais concentrada. Enquanto lá na difusão simples e na difusão facilitada, quem migrava de um meio para o outro era o soluto, agora na osmose, quem faz a migração é o solvente. No fenômeno da osmose, as partículas do soluto e do solvente, elas estão em constante movimento, equilíbrio dinâmico. E essas partículas, elas estão se chocando com as paredes dos recipientes. As partículas, elas se chocam umas com as outras e com as paredes do recipiente. Ora, esse choque entre as partículas e o recipiente, vocês concordam comigo que é uma força. As partículas estão exercendo uma força. Se elas estão se chocando contra outras partículas ou contra as paredes do recipiente, elas estão exercendo essa força sobre uma determinada área, certo? Isso, então, pessoal, é o conceito de pressão osmótica. A pressão osmótica, então, é uma pressão aplicada à solução para impedir a passagem do solvente.
A pressão osmótica, ela tenta impedir a ocorrência do fenômeno da osmose. A pressão osmótica, ela pode ser estimada pela equação de Van 't Hoff, que está apresentada nessa imagem. Então, nós temos a pressão osmótica representada aí pela letra π, e nós podemos ver que ela é diretamente proporcional à concentração molar da solução, à constante universal dos gases, à temperatura, essa temperatura é a temperatura absoluta, representada em graus Kelvin, e o fator de correção de Van 't Hoff. Dessa equação, o que é importante a gente discutir é essa concentração molar. Se a pressão osmótica é diretamente proporcional à concentração molar, isso significa que quanto maior a concentração de uma solução, maior vai ser a pressão osmótica. Quanto maior a concentração da solução, é mais difícil acontecer a osmose, porque a pressão osmótica está muito alta. As moléculas estão fazendo uma força muito grande para que o solvente não passe daquele meio para outro. Vamos observar esse exemplo para tentar entender um pouco melhor esse conceito de pressão osmótica. Então, aqui no primeiro exemplo, nós temos um recipiente contendo água pura e do outro lado nós temos um pouquinho de água com algumas moléculas de soluto. Nós já sabemos então que no fenômeno da osmose, o solvente, que é a água, vai passar através da membrana do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, para poder tentar equilibrar a concentração, tá? Agora, quando nós temos uma solução e nessa solução eu tenho algumas moléculas de soluto, essas moléculas começam a exercer uma força para impedir a passagem de água de um lado para o outro. Então, se eu comparar o exemplo A com o exemplo B, a pressão osmótica ela vai ser maior nesse segundo exemplo, porque nós temos moléculas de soluto exercendo uma pressão para impedir a passagem de água de um lado para o outro. Quanto maior a quantidade de moléculas de soluto, maior é a pressão osmótica, maior vai ser a pressão que essas moléculas vão fazer para tentar impedir a passagem de água de um lado para o outro. Quando nós estudamos osmose, o exemplo clássico apresentado é o exemplo das hemácias em uma solução de cloreto de sódio, e esse exemplo é usado para apresentar os conceitos de solução isotônica, hipotônica e hipertônica. Quando a gente fala de solução isotônica, estou comparando a concentração da solução do lado de fora da célula, do meio extracelular e do meio intracelular. Se é isotônico, estou dizendo que a concentração da solução no meio extracelular e no meio intracelular, ela é equivalente. Se eu falo de solução hipotônica, eu estou dizendo que o meio extracelular ele é menos concentrado do que o meio intracelular. E se eu estou falando de uma solução hipertônica, o meio extracelular ele é mais concentrado do que o meio intracelular. Eu preciso ter em mente que quando eu aumento a concentração dessa solução do meio extracelular, eu estou aumentando a pressão osmótica dessa solução. Eu não estou aumentando a quantidade de soluto? Se eu aumento a quantidade de soluto, estou aumentando a concentração molar. E aí, se eu lembrar da equação de Van 't Hoff, eu vou ver que a pressão osmótica é diretamente proporcional à concentração da solução. Quanto mais concentrada a solução, maior a pressão osmótica. Então, por isso que na solução hipertônica, a tendência do solvente é sair de dentro da célula e ir para fora, porque as moléculas do lado de fora estão, entre aspas, segurando as moléculas de água, impedindo que elas migrem para outro meio. Numa solução hipotônica, eu tenho uma pressão osmótica baixa,
Então, as moléculas de água do meio extracelular conseguem migrar para o interior das células. Quando nós falamos de soluções isotônicas, hipotônicas, hipertônicas, nós estamos falando de tonicidade. Mas o que é tonicidade das soluções? A tonicidade é um termo fisiológico que a gente usa para poder descrever uma solução e entender como que essa solução afeta o volume da célula. Eu não vou trabalhar com unidades aqui, é só um termo comparativo. Mas é importante nesse momento frisar que até então, sempre que a gente aprendeu a respeito de osmose, nós pensamos muito em concentração, quando na verdade, quando a gente pensa naquele exemplozinho clássico das hemácias, o que garante que o meio extracelular e o meio intracelular estão em equilíbrio é a pressão osmótica. Então, quando a pressão osmótica do meio extracelular e do meio intracelular é equivalente, nós temos as células em equilíbrio, que é o que acontece quando as hemácias estão percorrendo a circulação sanguínea. O plasma, ele é um meio isotônico para as hemácias. A pressão osmótica no plasma e dentro das hemácias, ela é semelhante. Se por alguma razão a pressão osmótica no plasma diminui, eu vou ter a passagem da água, do solvente, do meio extracelular para o meio intracelular. A água vai passar, então, do plasma para dentro das hemácias e as hemácias vão ficar entumecidas, podendo até mesmo se romper. Isso é, então, uma solução hipotônica. Quando eu estiver falando da solução isotônica, eu tenho meio extracelular e intracelular com pressão osmótica equivalente. E quando eu tenho uma pressão osmótica extracelular maior do que a pressão osmótica intracelular, eu vou ter a passagem da água de dentro da hemácia para o plasma, para o meio extracelular. As hemácias vão adquirir essa aparência crenada e isso daí é então o conceito de uma solução hipertônica. Sempre que eu falo de soluções isotônicas, estou falando de soluções que possuem pressões osmóticas semelhantes. Eu sempre vou usar a tonicidade para comparar soluções. Por exemplo, o soro fisiológico, ele é uma solução de cloreto de sódio com 0,9% de cloreto de sódio em massa. E ele é uma solução isotônica em relação aos líquidos corporais do nosso corpo. É isso que permite que as moléculas de água se difundam com a mesma facilidade para dentro e para fora das células corporais, como as hemácias, não acarretando nenhuma alteração. Se o soro fisiológico não fosse isotônico em relação ao nosso sangue, ele poderia causar danos ao organismo. As soluções com pressão osmótica maior, elas são chamadas hipertônicas. Se o soro fisiológico fosse então hipertônico, ou seja, se ele tivesse uma maior concentração de cloreto de sódio, as hemácias do nosso sangue, elas iam murchar, porque as moléculas de água, elas iam migrar de dentro das hemácias para fora. Por outro lado, se o soro fisiológico fosse hipotônico, as hemácias, elas iriam inchar e podiam até mesmo explodir, porque a concentração do soro ia estar menor, e aí as moléculas de água, elas iam se difundir com maior facilidade para dentro das hemácias. Justamente por ser uma solução isotônica, que o soro é muito utilizado para reidratação de pacientes que, por alguma razão, estão em um estado muito desidratado. Então, pacientes idosos, pacientes crianças que costumam se desidratar com mais facilidade, quando precisam procurar um hospital por conta de uma desidratação severa, eles serão reidratados com a ajuda do soro fisiológico, que é uma solução isotônica em relação ao nosso plasma.
o soro fisiológico vai ser usado porque fica muito mais fácil das moléculas migrarem do meio extracelular para o meio intracelular e assim a gente restabelecer o equilíbrio no metabolismo daquela pessoa. Um outro exemplo que nós temos da aplicação desse fenômeno de osmose na medicina é o processo da hemodiálise. Só que aqui nós temos uma diferença, porque na osmose comum, através das membranas semipermeáveis, ocorre passagem somente do solvente e o soluto ele é retido. Na hemodiálise, tanto o solvente, que é a água que está presente lá no nosso plasma, quanto algumas partículas de soluto, como alguns resíduos tóxicos que são produzidos no nosso organismo, vão passar pela membrana semipermeável que é utilizada nesse aparelho. Então, a membrana filtrante desse rim artificial, ela vai ser formada por filtros. Nós temos lá um conjunto de tubos finos e essa diálise, ela vai acontecer de forma lenta. Ela tem grande aplicação terapêutica, principalmente para pacientes que têm mau funcionamento renal, seja esse mau funcionamento agudo ou crônico. Nós sabemos que, por meio nós eliminamos os resíduos tóxicos que são produzidos no nosso organismo, como a ureia, compostos nitrogenados, creatina, e pacientes que têm mau funcionamento renal, eles precisam se submeter a sessões de hemodiálise de 4 a 7 horas por dia. Pode ser que a pessoa tenha que fazer isso por toda a vida, se ela não conseguir o transplante. O sangue da pessoa, então, vai ser bombeado para um tubo. Esse tubo ele é revestido por uma membrana semipermeável, que a gente fala que é a membrana dialisadora, e vai ficar imerso em uma solução com componentes do plasma sanguíneo. E é ali que vai acontecer a osmose. As partículas de resíduos tóxicos que estão presentes no sangue da pessoa, elas vão passar através da membrana e vão ser eliminadas. E o sangue limpo, ele vai voltar para o corpo da pessoa. As células sanguíneas, as proteínas, os outros componentes do sangue, eles não participam da osmose, porque o tamanho dessas partículas é maior do que os poros dessa membrana. Quando nós falamos de difusão e osmose, temos então duas situações fundamentais que podem ocorrer, sendo que na primeira situação todos os componentes são difusíveis, e aí vai haver, então, troca de todos os componentes entre os dois meios. E nós temos situações onde há presença de componentes não difusíveis. Como a gente viu no exemplo da hemodiálise, nós temos macromoléculas que não passam pela membrana e aí vai passar apenas o solvente para o outro lado até que o equilíbrio de pressão hidrostática e osmótica seja atingido. Outra grandeza que nós precisamos abordar nessa aula de hoje é a pressão hidrostática. Lá na física do segundo grau, nós aprendemos que a força da gravidade exerce uma influência na pressão exercida pelo líquido. Então, se eu tiver, como está apresentado aí nesse cilindro, uma molécula que está no ponto H1 e uma molécula no ponto H2, eu sei que a pressão hidrostática no ponto H2, ela é maior do que a pressão hidrostática no ponto H1. Quanto maior a profundidade, maior vai ser a pressão hidrostática. Nesse segundo exemplo, que eu tenho os pontos A, B, C e D, eu tenho que a pressão hidrostática ela é equivalente nos pontos ABC. E a pressão hidrostática no ponto D é menor do que nos pontos ABC. Quanto maior a profundidade, então, maior vai ser a pressão hidrostática. Quando nós pensamos nos vasos sanguíneos, o conceito que nós temos que ter em mente de pressão hidrostática é a pressão que o movimento do sangue exerce sobre a parede do vaso. Para poder ficar mais fácil de entender, vamos lembrar quando uma pessoa está com uma mangueira na mão, regando a planta do jardim, e aquela mangueira, ela precisa regar uma plantinha que está mais longe, mas ela não chega até lá. O que a pessoa faz? Ela coloca a mão tampando ali uma parte do bocal da mangueira, com isso aumenta
a pressão hidrostática e aí aquela água que sai com mais pressão consegue chegar na plantinha que está mais longe. Então, se por alguma razão eu diminuo, eu impeço a passagem do fluxo sanguíneo, eu vou aumentar a pressão hidrostática. Por que eu preciso entender a respeito de pressão hidrostática? Ora, a gente sabe que na época de inverno, por exemplo, aumentam os casos de AVC, infarto agudo do miocárdio, hipertensão. E por que acontece esse aumento? Os nossos vasos, com a queda da temperatura, eles sofrem vasoconstrição. E com a vasoconstrição, a pressão hidrostática que o sangue vai realizar ali nas paredes dos vasos, ela vai aumentar. Na época do calor, acontece o contrário. Nós temos a vasodilatação e a pressão hidrostática, ela vai, então, diminuir. Sempre que eu falar, então, de pressão hidrostática, eu estou falando daquela pressão exercida sob a luz do vaso para o interstício. Se houvesse apenas a presença da pressão hidrostática, eu veria um grande edema contínuo, haveria perda constante de líquido do vaso para o interstício. Daí a importância de nós termos forças em direções opostas. A pressão hidrostática fazendo força do vaso para o interstício e a pressão osmótica, onde o próprio sangue ele faz força para que não ocorra extravasamento de líquido para o interstício. Então, sem a existência da pressão osmótica, a gente teria um grande edema. Quando a pressão hidrostática é maior que a pressão osmótica, nós temos extravasamento de líquido, nós temos formação de edema. Uma última grandeza que precisa ser apresentada nessa aula é a pressão coloidosmótica. O que vai ser o conceito de pressão coloidosmótica, ou de pressão oncótica, ou ainda pressão osmótica capilar? É a pressão que as células do sangue exercem sobre o próprio sangue. A pressão oncótica ou coloidosmótica, ela diz respeito à osmolaridade, à concentração do sangue. Quanto mais concentrado o sangue, ele vai ficar mais denso, maior vai ser a pressão coloidosmótica. Precisamos nos lembrar que coloide é um termo usado para a gente poder se referir a moléculas que têm grande peso molecular. No plasma sanguíneo, os principais coloides presentes são as proteínas. Então, essas proteínas presentes no plasma sanguíneo, a albumina, as globulinas principalmente, elas vão gerar a pressão osmótica capilar, ou pressão oncótica ou pressão coloidosmótica. Pode chamar de qualquer um desses três nomes. Se nós compararmos a pressão entre as veias e as artérias do nosso corpo, nós vamos perceber que à medida que o sangue chega à porção arteriolar, se ele vai para o lado das artérias, a pressão hidrostática do vaso ela é superior à pressão coloidosmótica, ou seja, isso contribui para o extravasamento do líquido para o interstício. O sangue que está presente ali nas artérias é o sangue rico em oxigênio. Eu quero que esse sangue seja distribuído para as diferentes células. Então, a pressão hidrostática, a pressão sanguínea arterial, ela sendo maior, vai favorecer o extravasamento do líquido para o interstício. Quando eu caminho para o lado venoso do capilar, eu já tenho a situação contrária. A pressão hidrostática, a pressão sanguínea venosa, ela vai ser muito menor, porque boa parte do líquido já saiu. A pressão coloidosmótica vai aumentar muito, a concentração de coloides, de proteínas, ela vai estar elevada. Com isso, a tendência é o interstício empurrar o líquido de volta para o vaso. Quando nós pensamos em pacientes doentes renais, por exemplo, nós podemos observar que a concentração de proteínas ela vai diminuir.
nos vasos sanguíneos daquele paciente. Se essa concentração de proteínas diminui então a pressão coloidosmótica. Fica mais fácil para os líquidos eles migrarem de dentro dos vasos para o interstício. E é por isso que o paciente que tem problemas renais, ele pode desenvolver edemas. Outros exemplos de situações onde nós temos alteração da pressão coloidosmótica. Primeiro, o paciente que sofre queimaduras. As queimaduras, elas vão causar lesões na pele, nós vamos ter a formação de edemas, e esses edemas, eles estão cheios de líquido que veio lá do plasma, do sangue do paciente. O sangue do paciente queimado, então, ele vai ficar mais denso, mais grosso. Com isso, nós vamos ter um aumento da pressão coloidosmótica. Paciente também que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, ele vai produzir uma quantidade maior de hemácias para tentar captar mais moléculas de oxigênio. Quando esse paciente produz mais hemácias, ele está aumentando a quantidade de colóide ali no seu sangue, está aumentando a densidade de sangue, então ele também está aumentando a pressão coloidosmótica. Se nós observarmos o hemograma desses dois pacientes, do paciente que sofreu queimadura e do paciente com a doença pulmonar obstrutiva crônica, nós vamos ver que o hematócrito ele vai estar elevado. O hematócrito é aquele parâmetro que mostra justamente a proporção de células vermelhas presentes no sangue total do paciente. Quanto maior o hematócrito, maior a quantidade de hemácias e menor a quantidade de plasma, de parte líquida no sangue. Então é isso, pessoal. Finalizamos o nosso capítulo de difusão, osmose e tônus. Espero que os exemplos tenham ajudado a entender essas diferentes grandezas envolvidas com esses processos metabólicos e fisiológicos que nós vimos hoje. E nos vemos na próxima aula.